Fala concurseiro, fala concurseira, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 2 da Lei de Crimes Ambientais. E hoje a gente vai ver aqui sobre a aplicação da pena, tudo sobre as penalidades. E esse aqui, pessoal, é o tema mais importante, é o tema mais cobrado. Então pega aí papel e caneta para anotar comigo. Não deixe de anotar, beleza? Pega o seu cafezinho também, eu já peguei o meu. E bora começar aqui a nossa aula. Então bora, pessoal. Da aplicação da pena para imposição da gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Então, primeiro, pessoal, antes da gente continuar a leitura, a gente está vendo aqui que a autoridade, quando ela for aplicar a penalidade, ela deverá observar esses requisitos aqui, para fins aqui, da gradação da penalidade, gradação, e já guarde esse Gzinho aqui, de gradação. Eu vou falar para vocês. Professor, o que é gradação? Por exemplo, aqui, o indivíduo aqui, o Tício, ele cometeu um crime ambiental, que a pena para esse crime aqui era de 1 a 3 anos de reclusão. Então veja que a autoridade competente para aplicar essa pena pode aplicar tanto 1 ano, quanto 1 ano e meio, quanto 2 anos, quanto 2 anos e meio, quanto 3 anos, tá? Pode aplicar aqui, dentro dessa faixa, e isso daqui vai ser a gradação. Vai ser a escolha de quanto dessa pena vai ser aplicado aqui, ao Tício. Então, essa gradação, vocês vão guardar o mnemônico aqui, gás, porque a autoridade competente vai observar a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator, no caso de multa. Beleza? Então vamos descer aqui para o nosso mapinha mental, que vocês não vão mais errar questões quanto a isso aqui é muito cobrado, tá? Então, quando a gente falar de gradação da penalidade, a autoridade vai observar aqui esses requisitos, gradação, vocês guardam o G aqui e vão lembrar do mnemônico gás. A autoridade ela vai observar aqui, a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator no caso de multa. Pessoal, por que a situação econômica do infrator no caso de multa? Vamos botar aqui, que o seu João, ele é milionário. Ele comete um dano ambiental grave e o órgão ambiental vai lá e bota uma multa para ele de 30 mil reais. 30 mil reais. Veja que se ele é milionário, essa multa ela não faz nem cosquinha no patrimônio do seu João. Então ela não vai ser suficiente para reprovar e para prevenir que o seu João cometa nova infração. Então aqui na hora de aplicar essa penalidade, o valor aqui, ou seja, a gradação dessa penalidade, se vai ser mais ou menos, vai ser observada aqui a situação econômica do infrator. Se ele é milionário, essa multa aqui, tem que ser uma multa mais elevada, tá? Então, para a multa, a autoridade competente vai observar aqui a situação econômica do infrator. As questões vão falar que é o antecedente, a gravidade do fato. Isso vai estar errado, tá, pessoal? Para a questão de multa, é somente a situação econômica do infrator. Então, dando sequência, agora aqui a gente vai ver, pessoal, a substituição da pena restritiva da liberdade. Tá? Ou seja, que o cara foi condenado por uma pena. O indivíduo foi condenado aqui por uma pena restritiva de liberdade, tá? Ou seja, esse camarada aqui, ele vai para cadeia, ele vai ficar preso, e o juiz ele vai substituir essa pena por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, ele não vai mais ser preso, ele só vai ter um direito restringido, como por exemplo aqui nos crimes ambientais, ele não vai mais poder entrar numa unidade de conservação, é um exemplo, tá? Antes ele podia, era um direito dele, ele podia entrar na unidade de conservação, ele cometeu um crime ambiental nessa unidade, agora ele, em vez de ir para a cadeia, ele fica somente proibido de entrar nessa unidade de conservação. E quando que vai acontecer essa substituição? Ela pode acontecer sempre? Não. Tá? Ela vai ter alguns requisitos, é o que a gente vai ver aqui no nosso artigo 7º. As penas restritivas de direito são autônomas. Se são autônomas, pessoal, significa que elas podem ser aplicadas sozinhas.
Ao invés de aplicar uma pena restritiva de liberdade, o juiz aplica sozinha a pena restritiva de direito. Tá? Ela não depende de nenhuma outra, ela pode ser aplicada sozinha. E além de ser autônoma, elas podem também substituir as penas restritivas de liberdade. E essa substituição ela pode acontecer quando houver dois requisitos. O primeiro é ser um crime culposo, então anota comigo, tá? Que isso aqui cai demais, vamos anotar. O primeiro requisito aqui, é ser um crime culposo ou, mesmo que seja doloso, ou seja, o indivíduo tenha a intenção de cometer, a pena seja menor de 4 anos. Tá? Então aqui a pena seja menor de 4 anos. Crime culposo, qualquer pena. Crime doloso, a pena tem que ser menor de 4 anos, tá? E ainda tem aqui um segundo requisito, tá? Que é ser suficiente. Suficiente. Para o quê? Para reprovação e prevenção do crime. E o juiz ele vai aferir se essa pena é suficiente para reprovação e prevenção do crime pela culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade de quem? Do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente para a reprovação e a prevenção. Tá joia? Então aqui, pessoal, veja que para que ocorra essa pena restritiva de direito, para que ela possa substituir aqui, a pena restritiva de liberdade, ao invés de ir para a cadeia, esse cara aqui só vai ter uma pena restritiva de direito, tem que ser de um crime culposo. Se for doloso, essa pena tem que ser menor de 4 anos e, além disso, ela tem que ser suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, ou seja, para que esse indivíduo não venha a cometer novamente esse crime, tá? E aqui no parágrafo único a gente tem o seguinte, as penas restritivas de direitos, ou seja, as nossas PRDs, a que se refere esse artigo, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Ou seja, quando ela substituir a pena privativa de liberdade, tá? Por exemplo, aqui, o juiz tinha aplicado aqui a pena de 2 anos de detenção. Ou seja, esse indivíduo ia passar 2 anos na cadeia. Tá? Ele tinha apenas 2 anos de detenção. Mas o juiz vê aqui, que como foi um crime culposo e que a pena, a PR dela é suficiente para reprovação e prevenção, ele vai e substitui essa pena privativa de liberdade aqui, por uma PRD. Então, essa PRD também vai durar por 2 anos, pelo mesmo prazo aqui, que era da pena privativa de liberdade. Beleza? Pessoal, entendido isso, a gente vai ver agora quais são essas penas restritivas de direito que podem ser aplicadas aqui na nossa Lei 9605 de 98, nossa Lei de Crimes Ambientais. Então aqui, artigo 8º, as penas restritivas de direito são prestação de serviços em comunidade. 2. Interdição temporária de direitos. E cuidado, tá? Cuidado aqui, cuidado. Que a banca vai vir falar aqui, que a interdição permanente de direitos. Não existe pena permanente, tá? Não existe pena perpétua no direito brasileiro. Essa interdição ela é temporária, tá? Interdição temporária de direitos. Número 3. Suspensão parcial ou total das atividades. 4. Prestação pecuniária. Prestação pecuniária aqui, é dinheiro, tá? E 5. Recolhimento domiciliar, tá? Essas aqui, pessoal, são as nossas, PRDs. Ou seja, as nossas penas restritivas de direitos. Lembrando que elas são autônomas, ou seja, elas podem ser aplicadas autônomas, elas podem ser aplicadas sozinhas, sem necessidade de nenhuma outra, como elas também podem substituir as penas restritivas de liberdade, na situação que a gente viu aqui no artigo anterior, quando for crime culposo, ou quando for doloso com pena menor de 4 anos, e quando ela for suficiente para reprovação e prevenção do delito. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai ver cada uma dessas penas restritivas de direitos aqui, porque esses artigos aqui são bastante cobrados nas questões de concurso. Então aqui, o primeiro que a gente vai ver é a prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques, jardins públicos, unidades de conservação e, no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, a restauração desta, se possível. Tá? Então, em vez de mandar o cara para a cadeia,
o juiz aplica uma pena restritiva de direito, em que esse camarada ele vai trabalhar de forma gratuita em parques, em jardins públicos, em unidades de conservação, ou se ele danificou algum bem, seja público ou particular ou tombado, ele vai fazer a restauração desse bem, se for possível que ele faça. Beleza? Bem tranquilo isso aqui. E agora a gente vai para interdição temporária de direito, lembrando que é temporária, não permanente. E essa pena aqui é a proibição do condenado contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou qualquer outro benefício, bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crime doloso, ou no prazo de 3 anos, no caso de crime culposo. Então aqui, ó, a interdição de direitos, lembrando que essa interdição aqui, ó, é temporária. Ela vai ter o prazo de 5 anos, se o crime for doloso. O que é crime doloso, pessoal? Quando há a intenção de praticar o crime ou quando ele assume o risco de causar o resultado, tá? Então, crime doloso, 5 anos. Crime culposo, essa interdição de direitos vai durar por 3 anos, tá? E cuidado, pessoal, para não confundir isso aqui, tá? A gente viu aqui no artigo anterior, quando a PRD, ela substitui a pena restritiva de liberdade, tá? Ela substitui essa pena, elas vão ter aqui, ó, o mesmo prazo. O mesmo prazo. Ou seja, se essa pena restritiva de liberdade era de 3 anos, a PRD, nossa pena restritiva de direito, também vai ser de 3 anos. Então, que prazo é esse aqui, professor? Esse prazo aqui é quando essa pena for autônoma. Tá? Autônoma, quando ela for aplicada sozinha, quando ela for aplicada logo de cara, ela vai seguir essa regra aqui. 5 anos para crimes dolosos e 3 anos para crimes culposos. E lembrando aqui que essa interdição temporária de direitos vai ser aqui, ó, a proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais, qualquer outro benefício do poder público, como participar de licitações por este prazo aqui que a gente acabou de ver. Próxima pena, suspensão das atividades, tá? E ela vai ser aplicada sempre que o indivíduo não estiver obedecendo às prescrições legais. Ou seja, aqui, ó, o Tício, ele recebeu uma licença para operar aqui, ó, em um local de preservação ambiental. E ele está aqui desobedecendo o quê? Está desobedecendo aqui, ó, as prescrições legais. Então, vai ser aqui, ó, suspensa as atividades dele, ele vai ter essa licença aqui, suspensa, tá? Porque ele está desobedecendo a lei, então vai ser suspensa essa licença para que ele não cometa novas infrações ambientais. Bem tranquilo, né? Falou em desobediência, vocês vão lembrar aqui, ó, da suspensão das atividades, que é uma pena restritiva de direito. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, a pena de prestação pecuniária. Sempre quando a gente fala de pecúnia, a gente está falando aqui de dinheiro. Então, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Então, bora ver isso aqui no mapinha mental, parte por parte, para a gente entender. Primeira coisa, a gente vai ver que essa pena restritiva de direito, essa PRD, ela vai consistir aqui, ó, numa prestação pecuniária, tá? Se é prestação pecuniária, esse camarada vai pagar um valor. Ele vai pagar para quem? Ele vai pagar para a vítima do crime, quando ele fizer um dano a uma propriedade privada, por exemplo. Ou ele vai prestar aqui, ó, vai pagar um valor a uma entidade pública ou privada com fim social, tá joia? Com fim, por exemplo, de preservação do meio ambiente. E veja, que se ele for condenado lá, essa vítima aqui, ó, ela foi lá e processou ele também, no processo civil, veja que se ele for condenado aqui no processo civil a pagar uma indenização, tá? Vamos botar aqui que ele foi condenado aqui, ó, a pagar 50 mil. Mas ele já tinha pagado aqui, ó, 20 mil de PRD, dessa prestação pecuniária, dessa pena restritiva de direito. Esses 20 mil vão ser abatidos aqui, dessa condenação civil, e ele só vai ter que pagar agora 30 mil. Tá bom? Então aqui os valores serão deduzidos de eventual condenação civil. Tranquilo? E veja que esse pagamento em dinheiro, ele vai ser de no mínimo um salário mínimo, essa prestação pecuniária, o mínimo, o valor mínimo, um salário mínimo, e o máximo 360 salários mínimos. Beleza?
E esse pagamento, como a gente já viu, vai ser a vítima ou a entidade pública ou privada com fim social. Bem tranquilo, pessoal. Quando vocês forem revisar, pode vir direto no mapinha, que todas as informações que podem ser cobradas na sua prova está neste mapinha aqui, tudo esquematizado para vocês. E aqui, para a gente fechar as penas restritivas de direito, tá? A gente vai ver a pena de recolhimento domiciliar, e ela se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade, ou seja, ela vai ser sem vigilância, tá? E esse condenado aqui, pessoal, ele vai poder trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga na sua residência, ou em qualquer outro local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Então aqui, ó, o Tício cometeu um crime ambiental, ele vai receber a PRD de recolhimento domiciliar. O Tício ele vai poder sair de casa? Vai. Para quê? Para trabalhar, tá? Ou para fazer, ó, cursos, ou também atividades autorizadas pelo juiz, tá? Mas quando ele terminar de fazer essas atividades aqui, nos seus momentos de folga, ele deve retornar para a sua residência, onde ele vai ficar recolhido. Ele só vai poder sair da sua residência para estes fins aqui, ó, trabalhar, fazer cursos e atividades autorizadas pelo juiz, beleza? E lembrando que não vai ter vigilância, então isso aqui é sem vigilância. O juiz vai confiar no Tício, no senso de responsabilidade e autodisciplina do Tício, tá? Sem vigilância. E se ele for pego descumprindo essa medida aqui, tá? Se ele for pego aqui, ó, descumprindo essa medida, ele vai poder receber aqui, ó, uma pena restritiva de liberdade, beleza? Pessoal, agora a gente vai ver aqui um tema extremamente importante, um dos mais cobrados. Isso aqui despenca nas questões de concurso, tá? Que são as circunstâncias que atenuam a pena. E atenuar significa aqui, ó, diminuir, tá? Se atenua significa que diminui essa pena. E aqui também, pessoal, a gente vai ter um mnemônico para lembrar disso, tá? Primeiro vamos ler o artigo 14 completo, depois a gente vai descer e ver no mapinha mental o nosso mnemônico. Ó. São circunstâncias que atenuam a pena, o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, tá? Aquele indivíduo mais ignorante, cresceu no mato, não tem muita instrução, às vezes nem sabe que está cometendo crime, então isso aqui atenua. O arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada, tá? Então, esse indivíduo ele se arrepende, vai lá e repara, ou melhora o possível que ele consegue, ele também vai ter sua pena reduzida, porque esse arrependimento foi constatado pelas suas atitudes. Inciso 3, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então, antes de causar essa degradação ambiental, esse agente vai lá e comunica às autoridades: estou exercendo uma atividade aqui que pode causar algum risco ao meio ambiente. É uma situação muito delicada, pode acabar causando, eu não tenho a intenção, mas pode acabar acontecendo. Então, ele comunica previamente às autoridades, aos agentes fiscalizadores, tá? Isso que também vai atenuar a pena. E por último, pessoal, a colaboração com os agentes encarregados de vigilância e controle ambiental. Mesmo ele praticando uma infração ambiental, ele vai colaborar com esses agentes que fazem a fiscalização, a vigilância e o controle, tá? Isso aqui é muito cobrado nas provas. Eu sei que você deve estar pensando, como que eu vou decorar isso tudo? E você vai decorar muito fácil com esse mnemônico aqui, ó, barco. Barco com 2 Cs. E aqui é muito tranquilo, pessoal, ó. Quais são as situações que atenuam a pena? Atenua, ou seja, diminui essa pena. Aqui, B de barco, baixo grau de instrução e escolaridade. A, arrependimento do infrator. C, comunicação prévia pelo agente. E colaboração com os agentes de fiscalização e de vigilância. Beleza? Muito tranquilo, vocês não vão mais errar isso aqui em prova, só vocês revisarem e lembrarem aqui do mnemônico. E aqui, por último, pessoal, a gente vai ter as circunstâncias que agravam a pena. Se elas agravam a pena, elas vão aumentar essa pena, vão tornar essa pena pior para o condenado, tá? Vão aumentar, vão tornar essa pena aqui, ó, pior para o condenado. E aqui não tem mnemônico, aqui a gente vai ter que ler e revisar
e eu vou lembrar vocês aqui das pegadinhas que as bancas costumam fazer. Então, artigo 15 são circunstâncias que agravam quando não constituem ou qualificam um crime, ou seja, essas situações aqui elas só vão agravar a pena se elas não constituírem, tá? Por exemplo, aqui, ó, ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária. Se o crime já for obter a vantagem pecuniária, ela não vai agravar, porque ela já constituiu o crime. Ou se for uma qualificante do crime, ela não vai agravar, porque ela já qualificou. Isso aqui é a vedação, ó, do bis in idem. Professor, que diabo é bis in idem? É o indivíduo ser punido duas vezes, tá? Duas vezes, pelo mesmo fato. Então, se uma situação dessa aqui já qualificou o crime, pode também agravar, né, pessoal? Se o crime já é praticar essa situação, ou seja, já constitui o crime, não pode também a mesma situação agravar, senão a gente vai estar sendo punido aqui, ó, duas vezes pelo mesmo fato, beleza? Então vamos ver agora quais são essas situações que agravam a pena. Ó, a reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então, sempre que o indivíduo for reincidente, o que é reincidente, professor? Ele já foi condenado anteriormente por um novo crime ambiental, por um crime ambiental, e ele vai e pratica de novo um crime ambiental. Então, ele é reincidente, tá? Isso aqui vai agravar a pena. Ou ele, inciso 2, ele ter cometido a infração em alguma dessas situações aqui abaixo, ó, para obter dinheiro, ou seja, vantagem pecuniária. Ele foi lá e desmatou uma área protegida para receber dinheiro. Isso aqui vai agravar a pena. Ele coagiu, tá? Coagindo outrem para a execução material da infração. Naquele exemplo lá, que o seu João mandou o Tício poluir. Se o seu João fala assim, se você não poluir o rio, você vai ser demitido. Tá? Ele está coagindo o seu funcionário a praticar. Ele vai receber um agravante aqui também. Afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente. Então, expôs a perigo grave, tá? A saúde pública ou meio ambiente também vai ser um agravante. Ocorrendo danos à propriedade alheia. Então, ocorreu danos aqui, ó, à propriedade de terceiros, tá? Isso aqui também vai agravar a pena. Atingindo áreas de unidades de conservação ou sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso, ou seja, áreas de maior sensibilidade ambiental, áreas protegidas, tá? Isso aqui também vai agravar a infração ambiental. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. Olha, professor, áreas urbanas também? Existe infração ambiental em áreas urbanas? Sim, a gente vai ver que existe tanto crimes ambientais quanto infração ambiental em áreas urbanas. Também existe o meio ambiente urbano, tá? Isso aqui é bem tranquilo, então cuidado para vocês não caírem nessa pegadinha aqui, aparecendo que agrava aqui atingindo áreas urbanas, vocês confundirem meio ambiente, achando que não existe meio ambiente urbano, tá bom? Então muito cuidado aqui, ó, com a letra F, com a linha F. G, em período defeso à fauna, ou seja, em período ali de proteção dos animais, como por exemplo, ali numa época de reprodução daqueles animais, em que está defeso, em que está protegido, ele vai lá e comete um crime, por exemplo, de caça desse animal, vai ser um agravante, porque é período defeso à fauna. Em domingos ou feriados ou de noite, cuidado, pessoal. Vai falar aqui, ó, aos sábados, a banca vai falar para você, aos sábados e domingos. Vai falar que isso aqui agrava a infração e você vai marcar correto, isso aqui está errado, tá? É domingos ou feriados, ou cometido durante a noite, tá? À noite, porque de noite tem uma menor fiscalização, assim como nos domingos e feriados tem uma menor fiscalização, porque geralmente é o dia de folga, tá? Domingos e feriados ou de noite. Em épocas de seca ou de inundações, ou seja, uma época que já existe uma fragilidade maior ao meio ambiente, no interior do espaço territorial, especialmente protegido. Então, sempre que esse crime ambiental, que essa infração ambiental for cometida em locais protegidos, em locais de maior sensibilidade, também vai ser agravada essa pena. Com o emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais. Tá? Então, cometeu crueldade aqui com esses animais para o seu abate ou sua captura, também vai agravar a pena, mediante fraude ou abuso de confiança. Tá? Aquele indivíduo ali, por exemplo, ó, ele usa uma licença falsa. Tá, uma licença falsa, tá? Que foi uma fraude, tá? Ou ele abusou da confiança da licença verdadeira fornecida a ele. Ele vai estar sendo agravada essa penalidade aqui também, mediante o abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental, como eu citei aqui em cima, tá? Se ele recebe uma licença, uma permissão ou autorização lícita, legal, valendo, mas ele abusa desse direito para cometer infrações ambientais, ele também vai ser agravado essa pena. No interesse da pessoa jurídica, mantida total ou parcialmente com verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Então, uma empresa ali privada que ela recebe incentivos públicos, que ela recebe benefício público, tem verba pública ali mantida nela.
seja total ou parcialmente. Se essa empresa cometer uma infração ambiental, a pena dela também vai ser agravada. Que atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Então, se esse crime, essa infração ambiental atingiu espécies ameaçadas, a pena também vai ser agravada, tá? Ou facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Tanto o funcionário público quanto quem cometeu a infração vão responder e essa pena, além disso, vai ser agravada. Beleza? Professor, é muita coisa, como eu vou decorar? Revisão, pessoal. Nesse tipo aqui de artigo, que a gente tem várias situações que não tem mnemônico para facilitar, a gente precisa revisar e depois de você ler isso aqui umas 3, 4 vezes, vai ficar muito tranquilo, você não vai mais errar a questão de concurso, beleza? Então revisem. Tá. E agora aqui, pessoal, a gente vai ver o último tópico da aula de hoje, ó, a suspensão condicional da pena. Isso aqui também é chamado, ó, de sursis no direito penal, tá? Sursis. O que é isso? O indivíduo ele é condenado, mas o juiz fala assim, você não precisa cumprir sua pena agora, tá? Dá uma colher de chá. Então ele é condenado a uma pena restritiva de liberdade, mas o juiz permite que ele fique só aqui com uma pena restritiva de direito, tá? Que ele cumpra algumas condições. Vou tirar isso daqui para vocês não confundirem com a substituição da PRD, tá? O juiz permite aqui que ele cumpra algumas condições para que ele não vá para a cadeia, tá? O importante é vocês lembrarem aqui, ó, vamos ler o artigo 16. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, o importante é você lembrar aqui que o sursis nos crimes ambientais é para penas inferiores a 3 anos. Tá? Isso aqui, pessoal, é porque no direito normal, no direito penal, esse sursis é aplicado para penas inferiores a 2 anos. Tá? E aqui no direito ambiental, dá uma colher de chá e pode ser até 3 anos. Mas muito cuidado para vocês não confundirem isso aqui lá com a substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito. Lá essa vai poder ocorrer em crimes culposos ou crimes que tenham a pena restritiva de liberdade inferior a 4 anos. Tá? A gente não está falando aqui de substituição, a gente está falando aqui, ó, de suspensão condicional da pena, a gente está falando aqui do sursis. E no sursis vai poder acontecer com penas inferiores a 3 anos, penas restritivas de liberdades. Lá quando a gente falar de substituição de PRL, pena restritiva de liberdade, por PRD, a gente vai ter aqui os requisitos crimes culposos ou com penas inferiores a 4 anos, restritiva de liberdade. Beleza? Cuidado para não confundir. O importante aqui da suspensão condicional da pena é vocês decorarem que pode ser aplicado aqui para crimes com a pena inferior a 3 anos, não superior a 3 anos, tá? Então igual ou inferior a 3 anos. Beleza? Vou botar aqui, ó, igual ou inferior a 3 anos, para vocês não confundirem, tá? Porque a lei fala, ó, não superior a 3 anos. Isso aqui cai também em questão de concurso, então muita atenção e cuidado para não se confundir. E agora, pessoal, bora aqui fazer as questões de concurso, tá? Já falei para vocês que esse aqui é o tema mais cobrado, então eu trouxe aqui bastante questão para a gente testar e ver se vocês conseguiram decorar o conteúdo da aula de hoje. Questão número 1, Banca FGV, Prefeitura de Vitória. Caio respondeu em juízo pela prática de um determinado crime contra o meio ambiente. Fim da instrução processual, após a observância do contraditório da ampla defesa, os autos foram conclusos para o magistrado proferir a sentença. E assim sendo, ao estudar o caso, Guilherme, juiz de direito, verificou que estava presente uma circunstância que atenuaria a pena a ser aplicada em detrimento do réu. Esse cenário, considerando as disposições da Lei 9605 de 98, é uma circunstância que atenua a pena. Então veja, pessoal, que a FGV ela tem esse costume. Esse textão aqui não valeu de nada, tá? Se você tivesse só lido isso aqui já seria o suficiente, ó. Ela está criando aqui uma situação que atenua a pena e a gente já vai escrever aqui o nosso mnemônico, ó. Barco, com 2 Cs, tá? E a gente vai procurar aqui nas alternativas. O arrependimento do infrator, manifestado pela reparação de ao menos 50% do dano, não, isso aqui não tem nada a ver. Ter o agente cometido a infração no interesse de pessoa jurídica mantida, não, tá vendo? Não tem nada a ver aqui com o nosso mnemônico barco. O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente,
Sim, né, pessoal? Aqui, ó, esse B aqui é de baixo grau de escolaridade ou de instrução do agente. Então aqui a gente já achou o nosso gabarito. Ter o agente cometido a infração em época de seca, não. Isso aqui é uma situação que agrava, tá? Agrava. Ter o agente cometido a infração de noite, também não. Isso aqui também é outra situação, ó, que agrava a penalidade. Então vamos lembrar o nosso mnemônico aqui, ó. Baixo grau de instrução e escolaridade do agente, arrependimento do infrator, comunicação prévia do risco ambiental e colaboração com os agentes responsáveis pela vigilância e fiscalização, beleza? Então, lembramos nosso mnemônico barco aqui, muito cobrado. Vamos para a questão número 2, banca IGEDUC. A Lei 9605 de 98 estabelece que a prestação de serviço à comunidade, incluindo tarefas em parques e unidades de conservação, é uma pena restritiva de direitos em crimes ambientais, visando a reparação direta ao meio ambiente. Pessoal, isso aqui está correto, tá? Quando a gente estudou lá as PRDs, a gente viu uma por uma quais são. E a prestação de serviço à comunidade é sim uma PRD, e ela vai ser aqui em parques e unidades de conservação, sim. Então, corretíssimo. Como também pode ser aplicada em jardins públicos, por exemplo. Tá bom? Correto. 3. IGEDUC. Na legislação de crimes ambientais 9605 de 98 é prevista a substituição das penas restritivas de liberdade por penas restritivas de direitos para os delitos menos graves, demonstrando a flexibilidade do sistema penal em relação à natureza do crime. Corretíssimo, tá, pessoal? A questão está falando aqui, ó, da substituição da PRL pela PRD. Isso aqui a gente já viu que é possível, sim. Tá? A gente já viu lá os requisitos: crime culposo ou com pena menor de 4 anos, desde que seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aqui demonstra assim a flexibilidade do sistema penal em relação à natureza do crime. Isso aqui, pessoal, a banca está falando porque a Lei 9605 de 98 é muito criticada por dizer que as penas aqui, ó, são muito brandas, as penas são muito fracas para quem comete crimes ambientais, tá bom? Então, isso que demonstra, sim, a flexibilidade do sistema penal em relação à natureza do crime, ou seja, em relação aos crimes contra o meio ambiente. Questão número 4, Banca FEPESE, Prefeitura de São José, de Santa Catarina. De acordo com a Lei 9605 de 98, são penas restritivas de direito. E aqui, pessoal, se vocês tiverem dificuldade de lembrar dessas penas restritivas de direito, tem um mnemônico aqui, ó, RISP2, que vai ajudar vocês a lembrarem, tá? R de recolhimento domiciliar, I de interdição temporária de direitos, S de suspensão total ou parcial das atividades e P de prestação de serviços sociais, prestação de serviços à comunidade, ou o segundo P aqui de prestação pecuniária, beleza? Então vamos procurar aqui essas penas restritivas de direitos, ó. O recolhimento domiciliar está correto, está aqui, nosso R, tá? Prestação de serviços à comunidade também está aqui, está correto. Suspensão parcial ou total das atividades está correto, está aqui no nosso S, tá? E aqui a gente tem a interdição temporária ou permanente de direitos. Permanente não, né, pessoal? É só interdição temporária de direitos, beleza? Então a quarta está errada. Então a gente vai riscar tudo que tem 4 aqui. A 1 está correta, então a gente vai riscar essa aqui também. Só sobrou para a gente aqui, ó, a B de bravo. Questão número 5, mais uma questão aqui da Prefeitura de São José, FEPESE. Assinale as afirmativas abaixo de acordo com a Lei 9605 de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 1. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime ter o agente cometido a infração à noite, em domingos ou feriados. Corretíssimo, né? Como a gente viu aqui nessa aula. São circunstâncias que atenuam a pena. Se atenua, a gente vai botar o nosso mnemônico aqui, ó. Barco. Dentre outros, o baixo grau de instrução e escolaridade do agente, ok. A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, isso aqui são duas circunstâncias, sim, que atenuam, correto. Para imposição e gradação, a gente lembra desse G aqui, a gente vai lembrar do nosso mnemônico gás, lembrando que o S é aplicado para a multa. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará os antecedentes do infrator. No caso de multa, não, né, pessoal? Aqui, no caso de multa, vai ser a situação econômica do infrator, tá? E não os antecedentes. Então, aqui, ó, antecedentes do infrator, torna o número 3 errado. 4. As penas restritivas de direito.
são autônomas e podem substituir as penas privativas de liberdade. As penas restritivas de direitos não são autônomas, não. Errado, né? Elas são autônomas. Aqui quase passou despercebido esse não aqui. Uma pegadinha aqui bem sutil da banca, tá? As penas restritivas de direitos não são autônomas, errado, tá? Elas são autônomas sim, ou seja, elas podem ser aplicadas sozinhas, quanto também elas podem substituir as penas privativas de liberdade. Aqui está falando que nem, elas podem sim substituir, como a gente já viu aqui na aula de hoje. Então aqui, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 e a 4 erradas. Então aqui são corretas apenas afirmativas 1 e 2, gabarito A de alfa. Então número 6, Banca CESP, Sebrasp, Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. À luz do disposto na Lei 9605/98, assinale a opção correta em relação aos crimes contra o meio ambiente e as penas imponíveis aos seus autores. A. A baixa instrução do agente criminoso constitui circunstância agravante de pena? Agravante não, né, pessoal? A gente sabe lá que o nosso mnemônio para o barco são para situações que atenuam a pena, tá? E não que agravam, beleza? B. É vedada a imposição de penas restritivas de direito em substituição às penas restritivas de liberdade. Errado. A gente já viu que pode sim ocorrer substituição. C. Apenas as pessoas naturais podem figurar como autores desse delito. Errado, tá? A gente viu lá na primeira aula que pode ser tanto a pessoa física, ou seja, a pessoa natural, quanto a pessoa jurídica. Beleza? Então só sobrou para a gente aqui a alternativa D. A suspensão condicional da pena, a gente está falando lá do sursis, pode ser aplicada nos casos em que a condenação à pena privativa de liberdade não seja superior a 3 anos. Tá? E é exatamente isso que a gente viu aqui na nossa aula. Deixei aparecer aqui o gabarito, né? Mas o gabarito é D, de delta. Beleza? Então, pessoal, nas próximas aulas aqui a gente vai começar a ver sobre a ação penal e sobre a apreensão dos objetos. Nos vemos lá. Um grande abraço.